Fluminense 4, Juventude 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai analisar o resultado a partir de agora. Eu conto com a sua presença até o final do vídeo. Olá para você, este é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e a gente a partir de agora vai analisar a vitória do Fluminense sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro 4-0, com gols do Germancano, do Samuel Xavier, do John Arias e também do Michel Araújo. Eu agradeço a sua presença aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as atualizações. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado de coração por você fazer parte desse canal e estar acompanhando o nosso trabalho desde o início. Bom, pessoal, Fluminense venceu o Juventude, um resultado, que era o resultado mais lógico, já que o Fluminense está lá brigando pela classificação para a Libertadores, brigando pelo título. O Juventude é o lanterna. Na verdade, no primeiro turno, quando o Fluminense perde para o Juventude, já havia sido um resultado injusto, um jogo debaixo de muita água, parecia mais polo aquático, e hoje, apesar da chuva, a drenagem funcionou, o Fluminense conseguiu impor o seu ritmo, impor o seu futebol e venceu por 4-0. Vamos fazer uma análise aqui sobre o jogo. O Fluminense, de uma forma geral, não forçou muito. O Fluminense fez um jogo controlado, sem se precipitar, um jogo onde ele soube impedir as ações do Juventude. O Juventude praticamente não ofereceu riscos ao Fábio, talvez no finalzinho, antes do quarto gol do Michel Araújo, um chute de longe, o Fábio espalmou para escanteio. Fora isso, o Juventude praticamente não ameaçou e o Fluminense soube controlar muito bem o jogo. Não dá pra gente tirar muito como parâmetro, porque foi um adversário que não ofereceu muita resistência ao Fluminense. De qualquer forma, foi importante vencer, foi importante para o Fluminense dar sequência a essa perseguição ao Palmeiras na liderança do campeonato. Estou gravando esse vídeo antes do jogo do Palmeiras contra o Atlético, então eu não sei o resultado, não sei se o Palmeiras perdeu ou ganhou o jogo. De qualquer forma, o Fluminense chega a 51 pontos. Bom, continuando com a análise do jogo, o Fluminense então o Fluminense conseguiu controlar o Juventude não criou muita resistência. O gol do Cano sai antes dos 20 minutos, o Cano chuta, a bola desvia na defesa, engana o goleiro, 1-0 Fluminense, ali abriu a porteira. O Juventude, que vinha conseguindo fazer uma boa marcação, a partir dali a maionese desanda para o Juventude, o Fluminense encontra os caminhos para poder chegar mais vezes ao gol, e isso acontece com o Samuel Xavier. Linda jogada do John Arias, aliás, o John Arias, que jogador é o John Arias. Ele vai na linha de fundo, cruza, e o Samuel Xavier, na marca do pênalti, ele praticamente de cabeça faz o segundo gol do Fluminense. O Fluminense poderia ter terminado o primeiro tempo com um placar mais elástico. Houve inclusive um pênalti para o Fluminense, num toque de mão do zagueiro do Juventude, que a arbitragem não marcou, mas também não fez falta. De qualquer forma, o Fluminense poderia ter até ampliado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense consegue o terceiro gol com o John Arias, um bonito gol do John Arias, troca de passes. O Fluminense continuou pressionando, continuou insistindo, poderia ter feito o quarto gol, o quinto, o sexto, o jogo estava muito fácil. E aí depois, no finalzinho, o Michel Araújo entrou, aniversário inclusive do Michel Araújo. A transmissão, quem viu o jogo pela TV, a transmissão não citou, os caras não sabiam que era aniversário do Michel Araújo. Isso é porque estava nas redes sociais do Fluminense. Hoje é aniversário do Michel Araújo, ele entrou, por isso que ele ficou emocionado, não só pelo gol, ele tinha acabado de entrar, mas porque é o aniversário dele. Ninguém se tocou nisso na transmissão, mas era aniversário do Michel Araújo. Ele foi lá e fez o gol no dia do aniversário dele. 4-0 para o Fluminense. Vamos às notas dos jogadores do Fluminense. O Fábio eu não vou dar nota para o Fábio, porque ele praticamente não foi exigido. Então não tem como eu dar uma nota. Não é
quando eu falo que não tem nota, não levem para o lado negativo, é porque não foi exigido. Então não tem como avaliar alguém que não foi exigido. Fábio foi um mero espectador do jogo. Lateral direito, Samuel Xavier, para mim uma nota 8,5 pelo gol e pela disposição, se apresentando, sempre indo ao ataque, sempre sendo uma opção ali pelo lado direito do Fluminense. Na zaga, Nino e o Felipe Melo, eu daria uma nota 8 para os dois, estiveram muito bem, o Felipe Melo me surpreendeu, inclusive o Felipe Melo no primeiro tempo, quando estava 0-0, ele evita ali um lance perigoso, ele consegue recuperar uma bola para o Fluminense, que era um lance perigoso para o Juventude. O Felipe Melo foi bem. Aí entrou o David Duarte. Quando entrou o David Duarte e ele deu uma entrada de carrinho lá no campo de ataque no jogador do Juventude, eu não entendi por que o Fernando Diniz escolheu o Felipe Melo e não o David Duarte. O que eu não entendi é por que o David Duarte foi contratado. Naquele momento ali eu pensei, bom, o Fernando Diniz estava certo, o David Duarte não tinha condições realmente de ser titular. Mas aí eu fiquei sem entender por que o David Duarte foi contratado pela atual diretoria. Enfim, vamos lá, lateral esquerda, o Cristiano, eu daria uma nota 6,5, 7 pro Cristiano. Tô sendo bondoso, gente, não acrescentou nada. Quem gosta de reclamar do Caio Paulista, não que ele tenha sido pior do que o Caio Paulista, mas também não foi melhor, não acrescentou nada. O Juventude não ofereceu perigo ao Fluminense, então na defesa ele não comprometeu, no ataque também não acrescentou nada, então minha nota para o Cris Silva é entre 6,5 e 7. É a minha opinião. Se você discorda, só você comentar aí que a gente debate com educação. No meio de campo, André, sensacional o André, mais uma partidaça, depois foi deslocado para a zaga, o André é craque. André é craque, dou uma nota 8,5, de 8,5 a 9 para o André. Martinelli também jogou muito bem, a nota 8. O Ganso não esteve no seu melhor dia, mas alguns lances geniais do Ganso, né, a gente fica encantado. Tem uma deixadinha do Ganso, né, um corta-luz que ele faz no segundo tempo, que o Martinelli chuta para fora, que é sensacional. Então vou dar uma nota 8 pro Ganso. No ataque, Matheus Martins, para mim o pior em campo. Para mim, o pior em campo. Matheus Martins não tem acrescentado nada. Infelizmente, talvez seja questão da idade, oscila, não sei, mas não tá num bom momento. Não tá, para mim não tá. Matheus Martins, para mim, nota 4 a 5. Apesar dele se apresentar, não está bem o Matheus Martins, é a minha opinião. Germancano, nota 8 pelo gol, mas apareceu muito pouco. E o John Arias, para mim, ele foi o grande destaque da partida, ele ao lado do André, daria uma nota 9 pro John Arias, deu assistência, fez gol. O John Arias para mim, é fantástico, a gente vai ter trabalho para segurar o John Arias na próxima janela de transferências. Essa é a minha opinião, pessoal. Se você não concorda, pode deixar a sua opinião aí. Bom, Fluminense, então, chega aos 51 pontos na 28ª rodada. Ainda temos muito Campeonato Brasileiro pela frente, temos mais 10 jogos, né, pela frente. Fluminense na próxima rodada enfrenta o Atlético no Mineirão, jogo que o nosso canal vai acompanhar em loco. Estaremos no Mineirão para acompanhar esse jogo de sábado entre Fluminense e Atlético no Mineirão, 3 horas da tarde. E aí depois o Fluminense joga na outra quarta-feira, né, na próxima quarta, contra o outro Atlético, o Goianiense. Jogo enjoado contra o Atlético Goianiense, uma pedra no sapato do Fluminense lá em Goiânia. E no próximo final de semana, o Fluminense pega o América às 6 da tarde no Maracanã. Bom, hoje tivemos 23 mil torcedores no jogo do Fluminense contra o Juventude. Apesar do público não ter sido excepcional, a gente tem que levar em consideração a questão da chuva. Choveu o dia todo no Rio de Janeiro, então se a gente levar por esse lado, foi sim um bom público para esse jogo entre Fluminense e Juventude no Maracanã. Fluminense, com essa vitória, não só chega aos 51 pontos no Campeonato Brasileiro, como até este momento atinge também a marca de melhor ataque da competição. É isso mesmo. Fluminense
chegou aí aos 46 gols, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Fluminense também que chega aos 104 gols na temporada. Germancano com 16 no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição, um a mais que o Pedro Raul, que não joga nesta rodada, porque o Pedro Raul tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, estava suspenso, não joga. É isso então, meus amigos. Fluminense 4, Juventude 0. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um comentário, deixem também o seu like e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Um grande abraço, até a próxima e saudações tricolores!